O queijo que você come todo dia tem muito mais história do que parece. O queijo foi descoberto por acidente há mais de 10.000 anos. Alguém guardou leite no estômago de um animal morto para transportar o calor. As enzimas do estômago e as bactérias naturais coalhou o leite e criou o primeiro queijo da história. Uma descoberta acidental que alimenta o mundo até hoje. O Brasil tem mais de 30 variedades regionais de queijo. Muitas delas reconhecidas como patrimônio cultural, antes dos próprios brasileiros valorizarem. E a maioria das pessoas come os mesmos 2 ou 3 tipos a vida inteira sem saber que existe um universo inteiro na prateleira ao lado. Nesse vídeo a gente explica cada queijo em sequência rápida. De onde veio, como é feito, o que tem de diferente, e por que você provavelmente está usando o queijo errado na sua receita. Mussarela. A mussarela é o queijo mais consumido do mundo. Está em toda pizza, em todo caprese, em todo hambúrguer que se preze. Mas a mussarela de verdade é completamente diferente da que você compra no mercado. A mussarela di bufala, feita com leite de búfala, é produzida em Campania, na Itália e tem proteção de origem controlada desde 1993. Só pode ser chamada de mussarela de bufala se for produzida nessa região específica com leite de búfala italiana. O sabor é mais intenso, mais cremoso, levemente ácido, com uma textura elástica que a versão de leite de vaca não tem. A mussarela industrial que vai na pizza brasileira é feita de leite de vaca pasteurizado com baixo teor de umidade. É projetada para derreter de forma uniforme e criar aquele fio elástico quando você puxa a fatia. Não tem o sabor da de bufala, mas tem a funcionalidade que a pizza precisa. São produtos diferentes com o mesmo nome usados para finalidades completamente diferentes. Parmesão. O parmesão, Parmigiano Reggiano, é o queijo mais controlado do mundo. Para ser chamado de Parmigiano Reggiano precisa ser produzido nas províncias de Parma, Reggio Emília, Modena, Bolonha e Mantova, com leite de vacas que pastam só nessa região, com processo específico de produção que não mudou em 700 anos, maturado por no mínimo 12 meses. Os melhores chegam a 36 meses. O que você compra no mercado brasileiro chamado de parmesão raramente é Parmigiano Reggiano de verdade. É queijo de leite de vaca maturado por tempo menor com processo diferente. O sabor é parecido. A complexidade é completamente diferente. Um Parmigiano Reggiano de 24 meses tem cristais de tirosina, aminoácido que se forma durante a maturação longa, que criam aquela textura granulada e aquele sabor umami intenso. Não é defeito, é o sinal de qualidade máxima. O parmesão que você rala no macarrão e o Parmigiano Reggiano de 24 meses são como o Nescafé e o café especial. O mesmo conceito, mundos diferentes. Gorgonzola. O gorgonzola é o queijo que mais divide opiniões no Brasil. Ou você ama ou não consegue chegar perto. E quem não gosta quase sempre nunca provou o gorgonzola certo na temperatura certa com o acompanhamento certo. O gorgonzola foi criado por acidente, como quase todo queijo importante. Segundo a lenda, um queijeiro deixou o queijo fresco esquecido numa caverna em Gorgonzola perto de Milão, no século XI. O mofo azul esverdeado, Penicillium glaucum, colonizou o queijo criando as veias características. O queijeiro provou. Era surpreendentemente bom. O gorgonzola dolce, mais jovem, mais cremoso e mais suave, é completamente diferente do gorgonzola picante, mais velho, mais firme e mais intenso. A maioria das pessoas que diz não gostar de gorgonzola nunca provou o dolce. O gorgonzola com mel é uma das combinações mais sofisticadas da culinária italiana. O amargo do queijo e o doce do mel criam um contraste que ativa múltiplos receptores de sabor ao mesmo tempo. É a mesma lógica do sal no caramelo, mas com queijo mofado. Queijo Minas. O queijo Minas é o queijo mais brasileiro que existe, e tem uma história de resistência que começa no século XVIII. Os colonizadores portugueses trouxeram a tradição queijeira de Portugal. As fazendas mineiras adaptaram com o leite das vacas criadas no cerrado e no campo mineiro. O resultado foi um queijo completamente diferente dos europeus. Mais fresco, mais suave, com a acidez característica que vem da fermentação natural do leite cru. O queijo Minas artesanal é feito com leite cru, não pasteurizado. A legislação brasileira por décadas proibiu a venda de queijo de leite cru, considerado risco sanitário. Isso quase destruiu a tradição queijeira artesanal de Minas Gerais. Em 2013, o queijo Minas artesanal foi reconhecido como patrimônio cultural e material do Brasil. Em 2022, o Cerro, o Canastra e o Araxá receberam indicação geográfica protegida. O queijo que quase foi proibido agora é reconhecido internacionalmente. O queijo Minas de Canastra ganhou prêmios em competições europeias competindo diretamente com queijos franceses e suíços. Um queijo mineiro vencendo na Europa, antes de qualquer europeu saber que Canastra existia. Coalho. O queijo coalho é nordestino, e é o queijo mais versátil da culinária brasileira. Frito na frigideira, grelhado na churrasqueira, derretido no pão de queijo, espetado no palito e assado na brasa na praia. O coalho tem uma propriedade única que nenhum outro queijo comum tem. Não derrete completamente com o calor. Enriquece, amolece, cria uma crosta dourada por fora, mas mantém a forma. A razão é química. O coalho é um queijo de massa cozida. A coalhada é aquecida a temperatura alta durante a produção. Esse processo desnatura as proteínas de forma específica, criando uma estrutura que resiste ao calor direto, sem lhe que fazer. É a mesma razão pela qual o halloumi cipriota e o paneiro indiano não derretem na frigideira. Queijos de massa cozida em alta temperatura são queijos que grelham. O espetinho de queijo coalho na praia brasileira é um dos snacks mais simples e mais bem executados da culinária de rua do país. 2 ingredientes. Fogo. Resultado perfeito. Requeijão. O requeijão é o queijo mais brasileiro de todos. Não existe em nenhum outro país do mundo na forma que existe no Brasil. O nome vem do processo requeijo, queijo feito novamente a partir do soro que sobra da produção do queijo Minas. É um aproveitamento de subproduto que virou o produto principal. O requeijão cremoso, aquele da caixinha que você passa no pão, foi criado pela Poleng nos anos 1960 em São Paulo.
Antes disso, o requeijão era um produto artesanal, sólido produzido nas fazendas mineiras. A versão cremosa industrializada foi projetada para ser espalhável em temperatura ambiente. Tem creme de leite, manteiga e estabilizantes que mantêm a cremosidade estável por semanas. O requeijão de corte do Nordeste é completamente diferente. Mais firme, mais salgado, fatiado como qualquer outro queijo sólido, e assado na frigideira como o coalho. São dois produtos com o mesmo nome que não têm nada em comum além da origem no soro do leite. O requeijão cremoso brasileiro é um dos produtos lácteos mais originais do mundo. Não existe equivalente em nenhuma outra culinária. Fechamento. O queijo que você ainda não provou. Depois de tudo isso, uma pergunta honesta. Quando foi a última vez que você experimentou um queijo novo? A maioria das pessoas passa a vida entre mussarela, prato e requeijão, sem saber que o queijo Minas de Canastra ganhou prêmio na Europa, que o gorgonzola dolce é completamente diferente do picante, que o brie servido gelado é um crime contra o próprio queijo, que o coalho nordestino tem uma propriedade química que queijos importados caros não têm. O Brasil tem uma das tradições queijeiras mais ricas e menos valorizadas do mundo. Queijos artesanais mineiros que competem com os melhores da França e da Suíça. Queijos nordestinos com técnicas que não existem em lugar nenhum do mundo. E um requeijão cremoso que é completamente original e não tem equivalente em nenhuma outra culinária. Da próxima vez que você estiver na frente de uma prateleira de queijo, olhe além do prato fatiado de sempre. O melhor queijo que você já vai comer provavelmente ainda não foi experimentado. E pode ter sido feito em Minas Gerais.